Obrigado pela bênção de poder receber o teu servo aqui, de poder participar de um momento como este. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta tarde. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração e a nossa mente para que possamos de fato buscar o Senhor a cada dia, aprender do Senhor e assim, ó Deus, nos esmerarmos em transmitir ao teu povo com fidelidade a palavra do Senhor Jesus. Abençoe o pastor Joey, a Eliane, que seja um tempo de bênção para nós e que nós possamos também ser bênção na vida do teu servo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo, tanto pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com vocês. E quando o reverendo Marcelo pediu que eu tratasse dessa tarde, digamos assim, desse momento, obviamente eu me lembrei primeiramente do texto que inclusive ele citou na carta aos Romanos, em que Paulo diz que aquele que ensina deve esmerar-se exatamente no que faz. Então, a importância e a relevância que nós temos de tudo aquilo que nós providenciamos, de tudo aquilo que nós temos que apresentar e fazer realmente diante de Deus. Segundo, obviamente, a intenção é falar sobre o preparo da lição, ou particularmente o preparo da aula em si. E gostaria de discutir com os irmãos, ou pelo menos abranger aqui um pouco, um passo antes do que a parte técnica em si, do que a parte prática em si, para que pudéssemos pensar um pouco, afinal de contas, no que fazemos primeiro, para depois podermos decidir o como fazer. Quando se fala em preparo de aula, de lição, etc., geralmente se espera técnicas novas, né? Metodologias novas, que são coisas que, de fato, não temos necessariamente que apresentar sempre. Mas, antes de decidir como fazer, o importante é decidir o que fazer. E, basicamente, é o que eu gostaria de tratar com vocês. Ou seja, existe uma questão que é relativa a conteúdo, do que eu faço, do que eu proponho fazer, do que, na verdade, eu apresento. Existe, obviamente, uma parte que tem a ver com estratégia, com a forma como que eu faço. Por exemplo, poderia... Obrigado, Marcelo. Poderia citar, mas, por exemplo, quando você pensa na disposição que você coloca os alunos em sala de aula, você está pensando na maneira, na forma, não necessariamente no conteúdo. Claro que o conteúdo deve determinar a forma como você vai fazer, mas você está idealizando aqui uma estratégia de trabalho com eles. Quando, por exemplo, você utiliza meios, seja uma projeção, seja um quadro, seja para a classe de crianças um desenho, tudo isso são instrumentos para, e portanto você está pensando na forma, não necessariamente no conteúdo em si, não naquilo que de fato você irá fazer. Quando você imagina o tipo de linguagem que você vai usar, porque são linguagens diferentes, uma coisa eu falar para vocês, outra coisa se eu estivesse falando com crianças, obviamente a linguagem muda, o conteúdo, na verdade, deve ser o mesmo, que é muito importante isso, as nossas crianças devem ouvir a mesma mensagem que os adultos ouvem, a diferença é a linguagem com que eu transmito essa mensagem para as crianças, elas são capazes de compreender, e talvez até melhor do que nós, as doutrinas mais profundas das Escrituras. A questão é a linguagem que eu uso, não necessariamente o que eu falo, tá certo? Então isso é muito importante, até para corrigir alguns erros. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes você tem a impressão que a história de Jonas, a história de Sansão, a história de Davi e Golias estão na Bíblia porque são histórias infantis. E elas são histórias para nós, em primeiro lugar, diz respeito àquilo que nós vamos aprender, é uma revelação de Deus para nós, como é para eles. Mas quando você pensa numa carta aos Romanos, por exemplo, você imagina que isso é coisa de adulto, as crianças, como é que eu vou ensinar Romanos para as crianças? E é um equívoco nosso, porque na realidade a diferença é a linguagem, mas isso tem a ver com forma, tem a ver exatamente com a estratégia, ou o tipo de aula que eu vou usar. Existem aí vários tipos, um autor recente que vi falava de 7 tipos de aula. Você pode ter uma aula como um colóquio, como um seminário, e aí começa a descrever um conjunto de tipos de aulas. Isso tem a ver com forma. Então, sendo muito franco com os irmãos, eu não vou discutir forma, tá?
não vou debater com vocês essas questões, até porque existem pessoas mais habilitadas que eu, com formação na área mesmo de educação, e que poderiam nos dar um conjunto de aulas e de instruções do como eu posso fazer, de todas as ferramentas que eu posso usar, de qual é a mais adequada para determinada faixa etária, etc. Tudo isso são formas. Eu gostaria de abordar com vocês o conteúdo, o que nós fazemos, sobre o que falamos e como é que a gente trata esses assuntos. Eu gostaria de discutir com vocês basicamente sobre isso, partindo aqui do princípio que nós trabalhamos com 3 bases essenciais, tá? 3 elementos essenciais, e que são, se você quiser anotar, os nossos pressupostos, obviamente. Segundo, a natureza bíblica do que fazemos, e aí precisamos falar sobre essa natureza bíblica, e em terceiro lugar, sobre a natureza teológica do que ensinamos. E volto a dizer, com isso eu quero dizer que considero a aula do maternal até a classe da terceira idade, se é que vocês têm uma classe dessa, se tivesse, eu já estaria matriculado lá. Ou seja, qual é, na realidade, não é o público em si, mas esses 3 elementos são essenciais para eu compreender, basicamente, o que nós fazemos como professores, e aqui eu imagino professores, inclusive, não só da escola dominical, mas também da escola dominical. Então, começando aqui, basicamente, com a ideia do pressuposto, a ideia é que não existe nada que façamos que não esteja alicerçado em algum pressuposto. Pressuposto é o nosso conceito anterior, ainda que inconsciente. Tá? Numa linguagem mais contemporânea, as pessoas têm falado mais em cosmovisão. Vocês já devem ter ouvido debate, palestras de teólogos falando sobre a nossa cosmovisão. Cosmovisão tem a ver exatamente com isso, com esse pressuposto que temos, que nos faz ler e enxergar as coisas a partir de uma determinada perspectiva. E esse pressuposto existe, e ele precisa de fato existir. Tá? Preparei aqui uma citação de James Siri, que é um autor, quem quiser ouvir um pouco ou discutir um pouco mais sobre cosmovisão, eu recomendo esse livro. O nome do livro dele é interessante, chama-se Dando Nome ao Elefante. Tá? E é sobre aquela parábola do elefante, vocês devem conhecer, em que os cegos, na verdade, pedem ao seu guia, nunca tinham visto, e alguém disse, não atravesse a rua ainda, porque vai passando um elefante. Ele disse, nunca vimos um elefante. E aí, claro, o guia os leva para conhecer o elefante, como são cegos, só tem uma forma, apalpando, né? E aí eles apalpam o elefante e vão para casa. Quando chegam em casa, vão discutir sobre o que eles acharam do elefante. E cada um tinha uma visão diferente. O que tocou na tromba disse que ele parecia uma cobra. O que tocou na perna parecia uma coluna. O que tocou na barriga parecia, obviamente, uma parede. O que tocou no rabo disse que era uma corda fininha, mas era o mesmo animal. Mas é exatamente com essa parábola, digamos assim, James Siri quer dizer, ou na verdade usa essa parábola, que não é dele, é uma parábola conhecida, para descrever exatamente como são as visões. As nossas visões são parciais, são limitadas, mas é exatamente a visão que temos de uma determinada realidade. E é basicamente isso que nós tratamos de pressuposto. O que eu quero dizer é que o pressuposto em si, ele está presente em nossa aula. Eu falo a vocês a partir dos meus pressupostos. Não existe como eu, de alguma forma, retirar isso ou excluir isso do que eu falo. Vocês ensinam a partir exatamente do pressuposto de vocês, que vem da experiência, da vivência, do conhecimento, do desenvolvimento, da própria história que vocês tiveram. Tudo isso, ao longo do tempo, foi moldando a maneira de ver e pensar, e por isso é chamado de pressuposto. Tá? A questão é que, como professores da Escritura, o nosso pressuposto ele tem que ser, antes de tudo, um pressuposto cristão. A nossa visão da vida é cristã. E não se engane, tem muitos cristãos que têm uma visão de vida não cristã. Ele aborda a vida sobre pressupostos não cristãos. Ele lê os fatos como pressuposto não cristão. Tá?
Infelizmente, essa é uma realidade, mas nós somos cristãos e olhamos a vida a partir da perspectiva cristã e trabalhamos exatamente a partir desse pressuposto. Mas a ideia do pressuposto não tem a ver apenas com o professor, tem a ver com os nossos alunos. Os nossos alunos chegam em nossas salas de aula a partir também dos seus conceitos, dos seus pressupostos. E por isso a ideia de pressuposto nos leva ao âmago daquilo que ensinamos. E é muito importante esse ponto, porque isso afeta, digamos, o nosso conjunto completo do que nós chamamos de ser humano. Ou seja, nós, na verdade, tratamos do coração. E coração na Escritura não é e não tem o mesmo sentido que coração para nós na nossa sociedade. Já vai aí um detalhe de nossa cosmovisão. Quando você lê na Escritura coração, não é a mesma coisa quando você ouve uma música falando de coração. Tá? O coração para nós, ocidentais, tá certo? E latinos principalmente, é a sede dos meus sentimentos. Tanto, me corrijam se eu estiver errado, a gente faz uma distinção entre coração e mente, que é a nossa cosmovisão. Mas nós ensinamos a partir da perspectiva, obviamente, de Deus, e aí a Escritura, que nós cremos como inspirada, traz-nos exatamente uma cosmovisão diferente. Coração é muito mais do que sentimentos. Além de envolver as questões emocionais, quando se fala de coração, ela também envolve as questões cognitivas. Na Escritura isso é muito evidente, certo? É aquilo que eu penso, a maneira com que eu penso. Essa condição que nós chamamos de mente, de razão, é obviamente na Escritura descrita como coração. Tá? É por isso que Deus determinou dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração. E para reforçar, acrescenta entendimento e alma e etc., e força, que é exatamente no conjunto, no elemento completo do que somos. Então a Escritura entende, obviamente, que nossa parte cognitiva está envolvida e se chama coração à luz da Escritura. Mas não somente isso, e principalmente até na Escritura, coração tem a ver com um elemento que a gente chama de volitivo, que é exatamente onde as decisões são tomadas, onde as escolhas são tomadas. Quando eu, na verdade, decido fazer alguma coisa, essa decisão é de coração. Então, coração tem essa amplitude, tá? Do ser humano todo, do ser humano completo. E isso envolve, obviamente, tudo aquilo que nós temos. Exemplos bíblicos são vários, mas, por exemplo, se você ler Romanos, capítulo de número 12, que foi um texto que expus na igreja domingo passado, por isso está aqui fresco na memória, por favor, Romanos 12, só como exemplo, para vocês perceberem isso, verso 16, tá? E aqui vamos testar o grego do Marcelo para ver se ele continua estudando depois do seminário. Mas veja lá, capítulo 12, verso 16 de Romanos diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Ao olhar para o texto assim, a impressão que temos é que Paulo está dando 3 recomendações diferentes aqui, de várias. E aí você toma uma delas, ou toma essas referências a partir daí. Veja bem, é interessante porque, tendo o mesmo sentimento, a palavra sentimento é uma palavra grega que tem na sua raiz, tá, a expressão nous, que significa mente. Em outros textos, por exemplo, Colossenses, Paulo vai dizer, pensai nas coisas lá do alto. É o mesmo verbo. Lá é traduzido como pensar, aqui é traduzido como sentir. Porque na tradução, uma língua não consegue traduzir perfeitamente a outra. Então, claro que Almeida aqui foi contextualmente tentando identificar a melhor maneira de descrever o que Paulo escrevia, e que Deus inspirou, é claro. Mas é o mesmo... tem de vós o mesmo sentimento? Sentimento é uma parte disso. Tem de vós o mesmo pensamento? Também.
a mesma decisão, também. É esse ser humano completo, esse homem que somos, que a Escritura chama de homem interior, e que nós muitas vezes vemos a Escritura escrever como coração. Curioso, se você observar, diz ele, em lugar de ser desorgulhosos, está aí. Que palavra que ele usa para ser desorgulhosos? A mesma do sentimento. O que literalmente está escrito é o seguinte: não pensai alto, por isso não seja orgulhoso. Não pense alto de si. E a tradução para o português veio como orgulho. Mas note que, neste ponto em particular, Paulo está, na verdade, usando a mesma frase, o mesmo verbo, a mesma expressão da frase anterior. Tende em vós a mesma nous, aqui eu vou usar o substantivo, embora seja um verbo que ele usou, e tende em vós, e não pense, ou não imagine, ou não use a sua nous, digamos, pensando alto de vocês, mas caminhe com aquele que é humilde, é o que ele recomenda. E por incrível que pareça, ele logo depois cita o texto de Provérbios: não seja sábio aos seus próprios olhos. E qual é a palavra que está lá nos sábios? Nous. E se você não cansou dessa aula de grego maçante, você vai voltar um pouquinho no capítulo 12, verso 3, e vai perceber que Paulo, no verso 3, já vai dizer: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós que não pense. A mesma coisa do verso 16, de si. Mas pense na medida da fé. Tá? Pense de acordo com a fé. Tenha o seu pressuposto, sua cosmovisão moldada por sua fé. É exatamente isso que ele está dizendo. Comece a pensar de acordo com a fé que você possui. É isso que acontece. E o verso 16 é praticamente a resposta do verso 3. Não é sem razão que, se você ler o verso 2, famoso verso 2 de Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa nous. Tá certo? Paulo está dizendo sempre a mesma coisa. Eu sei, a língua, a tradução termina nos limitando um pouco na interpretação, mas se você é cuidadoso ao observar, isso tem a ver com o homem interior. Não tem a ver só com a maneira que a pessoa pensa. Não tem a ver apenas com a maneira que a pessoa sente. E não tem a ver apenas com as ações e os comportamentos que as pessoas têm. A nossa aula não é um conteúdo moral. Moral é a consequência da nossa aula. O conteúdo que informamos, ele não é inicialmente ou objetivamente, tendo como objetivo um comportamento moral. Deixe-me tentar ser um pouco mais claro. Se eu não conseguir, por favor, me digam e me corrijam até, se eu estiver errado. Mas imagine o seguinte: nós vamos ensinar as crianças da nossa igreja a não mentir. Isso é ensino moral. Tá certo? Mas eu vou ensinar às minhas crianças que um dos atributos de Deus é ser verdadeiro. E eu, que possuo os atributos de Deus, devo expressar exatamente quem Deus é. E, portanto, eu só posso ser verdadeiro. Como consequência disso, não vou mentir. Não sei se faz diferença para vocês, mas eu não vou mentir. Tá? Ou peguemos um outro exemplo. Tá? Nós vamos ensinar às crianças que elas devem ser obedientes. Ensino moral. Mas se nós ensinarmos às crianças que nós devemos ser exatamente como Cristo é, e se Cristo foi obediente até a morte, consequência disso, para ser igual a Cristo só existe uma forma: ser obediente. E a moral, então, é consequência e não objetivo, não exatamente o meu fim último. Percebe? Eu estou trabalhando o coração, não o comportamento. Trabalhando o coração, não apenas sentimentos. Trabalhando o coração, não apenas conduta. No dia que o coração muda, a conduta muda. Mas se nós mudarmos apenas a conduta, se as circunstâncias mudarem, essa pessoa vai mudar também o seu comportamento de novo. Então, esse é o nosso alvo, é o coração. Tá? Só para guardarmos isso claro, podemos até citar de memória Provérbios capítulo 4, verso 23,
Quem quiser deixar anotado para lembrar depois, mas você conhece esse texto de memória, tá? Salomão escreve dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Procede a sua vida daí. Sua vida depende do coração. Então, é isso que a gente foca. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, nessa parte bem teórica, é que, como um professor, eu tenho que ter ciência do que eu estou trabalhando, de qual é o meu objetivo, e lembrar que a minha aula, digamos assim, não é simplesmente uma aula de português, de inglês, de matemática, de geografia. Não é transferência de conhecimento. Eu não quero informá-los e não quero treiná-los. Eu estou, na verdade, tocando no coração dos meus alunos. Sejam eles terceira idade, sejam eles crianças. Ou seja, o meu objetivo é atingir exatamente o coração, de onde nascem os pressupostos, de onde nascem as cosmovisões. E a partir daí, a visão de vida é outra. Tá? Foi exatamente o que Deus fez quando Ele nos chamou, né? E em nossa conversão, o que mudou? Coração. E a partir daí, nossa cosmovisão foi sendo mudada cotidianamente pela palavra de Deus. É essa maneira. Então, a primeira questão tem a ver com isso. A segunda, com a natureza daquilo que a gente ensina. Nós somos professores de Bíblia. Nós ensinamos a Escritura. Nós ensinamos exatamente o que a Escritura diz. Ou seja, a nossa aula ela tem uma natureza bíblica, por definição. Senão vamos mudar o nome, não é mais Escola Bíblica Dominical. Vamos chamar de outra coisa, né? Mas a nossa função é essa. Então, Bíblia é exatamente o que nós ensinamos. E isso nos faz pensar, pelo menos aqui, da minha maneira de ver, de duas condições, ou duas maneiras de eu ensinar isso, tá? Que é mais simples, o mais comum, ou a maneira mais simples que eu consegui, de alguma forma, simplificar esse conteúdo em si. Como é que eu ensino Bíblia? Existem duas formas, tá? Do texto para o tema, ou do tema para o texto. Tá? Pensem sempre dessa forma. Eu tenho um tema, um assunto a ser discutido, e eu posso tratar esse assunto, aí eu tenho que trazê-lo para o texto bíblico, ou posso tratar do texto bíblico e ir diretamente para o tema. Antes de eu dar alguns exemplos, qual seria a grande vantagem ou desvantagem de ambos? Não existe certo e errado. Existem necessidades e ambos estão corretos se eu souber trabalhar com ambos, né, com os dois aspectos. Mas como é que a gente entende isso? Ou seja, quando eu trabalho do tema para o texto, eu recebo, na verdade, um tema para tratar sem indicação ou com indicação do texto, eu recebo o tema. O tema que me foi dado não foi, digamos aqui, o texto principal, que eu vou usar com vocês daqui a pouco na parte mais prática, Efésios, capítulo de número 5. Não foi isso que o Marcelo me disse. Aliás, não veio nem texto. Eu recebi o cartaz no meu celular dizendo o professor e o preparo da lição. Concorda comigo que isso é um tema. Tá? Em outras palavras, se vire para achar um texto que fale sobre isso. Tá? Sou eu que tenho que trazer o tema para dentro do conteúdo bíblico, mas eu estou saindo do tema para a Escritura. Tá? E vem sem o texto. Isso auxilia na relevância. Quando você vai tratar de assuntos que são relevantes, é mais fácil trabalhar o tema. Tá? Se você fizer uma enquete com seus alunos de escola dominical sobre o que eles querem ver no próximo trimestre, eles vão fazer uma lista, né? Dependendo da fase de idade, se for da idade dos filhos do Marcelo, vai ser, com certeza, Corinthians, Flamengo, tá certo? Mas vão vir os temas que eles vão elencar, porque o tema ele é mais relevante, o tema tem a ver com o que a gente vive. Se você fala com pais, é criação de filhos, tá certo? Se você fala com, digamos, com adolescentes, com universitários ou com jovens que estão nessa fase, tem a ver com carreira. Essas são perspectivas. Então, o tema está aí na rua. E esse tema é o que nos é dado.
Então, isso ajuda mais na relevância. O que eu falo tem relevância para eles. O que eu ensino tem importância para eles. O tema ajuda nisso. O risco é eu tratar do tema de modo desconexo da Escritura. É eu tratar do tema sem abordar o tema à luz da Escritura. Também tem risco de tentar, a tendência de usar o texto bíblico como uma espécie de justificativa. Vocês já viram aquelas aulas em que você vai falar sobre a importância, digamos, da igreja, por exemplo, e aí você vai pegar o tema, importância da igreja, e aí você vai usar vários textos bíblicos e tirando de cada um deles uma lição. É a tendência de usar o texto como justificativa. Nem sempre isso é razoável e, na minha opinião, é o caminho mais difícil, inclusive, de abordagem de qualquer tema. E, claro, o risco de uma abordagem moral ao invés de uma abordagem bíblica, como eu já expliquei. Do outro lado, eu tenho do texto para o tema. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu já estou lidando com o texto bíblico. Então, tem uma base, me disseram, para falar sobre Romanos, e é sobre isso que eu vou tratar. Sobre o 1 Reis, e disso que eu vou tratar. Sobre a vida de Elias, então vou ter que ir ao livro de Reis para poder tratar da vida de Elias. Então, isso é um pouco mais, digamos, direto. Contudo, requer cuidado, porque senão eu perco a relevância. Eu vou discorrer aqui sobre a vida de Elias, e no final vocês vão ficar bacana, entendi muita coisa sobre Elias, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tá certo? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o que está acontecendo agora, né? Qual é a resposta isso traz? Então, percebem, há uma desconexão da realidade e a tendência de perder essa relevância. E principalmente, risco da gente forçar o texto bíblico a dizer o que o texto bíblico não está dizendo. É muito comum, porque, na verdade, eu tenho um texto, e aí eu vou expor o texto, e aí eu tiro uma lição do texto que não era a intenção do autor relativo àquele texto. É muito, inclusive, comum, é o cuidado que se deve ter, inclusive, com sermões, tá? É muito preocupante isso. E, claro, o risco de teologizar a aula. Aí a aula vira uma aula de teologia pura, né? Aquelas do seminário, de teologia sistemática. O aluno sai de lá entendendo exatamente o que é o supralapsioranismo, mas ele não sabe de que maneira o infra ou supralapsioranismo afeta a sua visão de vida, o seu coração, a maneira como ele age, as ações que ele deve ter, as decisões que ele tem que tomar. Fica desconexo mesmo, esse é o risco. Tá? Para ficar um pouco mais claro, o que eu tenho que fazer? O texto tem que vir para dentro da Escritura. Certo? E, veja bem, a vida, os fatos da vida cotidianos, quando me dão um tema, tem que vir para dentro da Escritura. Então, muito simples, para simplificar mesmo. O nosso papel é submeter texto e tema à própria interpretação da Escritura, a própria Escritura em si. A Escritura é que determina o que dizer, e não eu. Texto e tema estão lá. Há bastante tempo atrás recebi um convite. O convite era para falar no encontro de jovens, reunidos presbiterianos, batistas, assembleianos, etc. Tem até um detalhe que eu não vou contar aqui para vocês, senão vou tomar muito tempo, mas que é muito engraçado. Eu vou deixar para a viagem de volta, já que os dois Marcelo quase me mataram de rir na vinda, né, com as histórias deles. Eu conto na volta, tá certo? Mas nesse convite, o tema era o seguinte: o pecado, exatamente isso, o pecado que habita em mim, e uma citação de Romanos, tá certo? Basicamente tomando o texto em que Paulo diz, né, que mas o mal que habita em mim, isso é que eu não quero, isso é que eu faço, etc. Só que havia um problema com o tema. Ele partia do princípio que Paulo estava falando de si mesmo. Mas quando você avalia aquele texto de Romanos, existem pelo menos 4 possíveis interpretações. E pode ser, e é a minha convicção, que Paulo não estivesse falando de si. Percebe? E veja, não vou dizer saia justa, porque a gente não usa isso, mas veja a condição que eu fiquei de expor um texto de um tema cujo texto não tratava do tema. Então, a primeira coisa a ser feita foi desconstruir o tema.
para poder ensinar o texto, a escritura, porque a escritura tem preferência. E aí, com todo carinho, é o meu cuidado com todos eles, mas eu não posso expor um tema, eu tenho que expor a verdade da escritura, e foi isso que na verdade foi necessário construir. Então, como eu faço? Eu submeto tudo à escritura, e da escritura, obviamente, com o objetivo de atingir o coração das pessoas, tá? Então vamos pensar um pouco sobre isso, e veja bem, isso define obviamente a nossa condição, e eu vou convidá-los a abrir o texto de Efésios, capítulo 5, muito mais como um exemplo, tá? Ou seja, veja bem, eu falo ao coração das pessoas e a Escritura define o objetivo da minha aula. Meu objetivo não é moral, é a Escritura quem define. E é isso que a gente precisa perseguir como professores. Então vamos lá. Efésios 5, verso de número 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Observaram? Esse é o texto. Então eu tenho um texto em mãos. Ora, do que o texto fala? Então, olhando para o texto de maneira rápida, veja bem, a palavra mais importante aí nessa passagem, pelo menos para você compreender, é a palavra andar. Tá? Que mais uma vez tem a ver com a cosmovisão bíblica. Andar. Andar poderia ser traduzido como viver, agir, ser, é tudo o que fazemos. Não é sem razão que no capítulo 4 de Efésios, verso de número 2, Paulo vai dizer: vede prudentemente como andais. E introduz aqui a ideia de andar. Aí logo depois, no capítulo de número 4, verso número 17, ele diz: não andeis como os gentios, como outrora vocês andavam, tá? Tendo o coração endurecido. E no caminho, ele logo no capítulo 5, no verso 2, ele vai dizer que nós devemos andar em amor. No capítulo 4, no verso 8, ele diz que nós devemos andar na luz, como filhos da luz. E no capítulo 4, verso 15, ele diz que nós devemos andar como sábios. Não sei se você concorda comigo, essa exortação de Paulo não pode estar isolada, e eu não vou nunca compreendê-la, a não ser que eu compreenda o contexto em tudo, em si. Paulo está falando sobre a maneira com que nós andamos ou vivemos. Esse é exatamente o objetivo. Então, esse tem que ser o objetivo. E qual é, na verdade, aqui neste ponto em particular, esse modo de andar que ele fala? Ele está fazendo uma comparação entre sábios e nécios, ou sábios e insensatos. Tá? Se você puder, vá até o texto de Provérbios 1, 22. Então, para ter também aqui uma rápida ideia. 1, 22. Veja bem, verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, a sabedoria, com S maiúsculo. Lembre-se, é essa sabedoria que no capítulo 8 vai criar todas as coisas, e que provavelmente é um dos dois pontos pressupostos de João para tratar Jesus como Logos. Tá? Essa deve ser a base veterotestamentária de João para dizer que Jesus é o Logos. Então, essa sabedoria criou todas as coisas no capítulo 8, e a sabedoria aqui, que é personificada, tá? Ela, na verdade, aqui ganha um ar pessoal, ela diz e grita nas ruas, nos altos muros. O que ela grita? Verso 22, até quando, ó nécios, amarei a necessidade? Ou seja, até quando vocês vão amar exatamente essa insensatez, essa necessidade, da palavra nécios.
O texto de Provérbios é exatamente isso. Só existem duas formas de andar na vida, e aí ele está descrevendo isso. E está falando, obviamente, do conflito que existe entre andar como sábio e andar como nécio. Nécio é uma palavra bonita para nós, né? Se fosse aqui, era andar como tolo, como burro mesmo, né? Que é exatamente a condição de pessoas que andam e não andam como os sábios, mas andam de maneira tola nessa vida, e é isso que ele está tratando. Então, esse é o objetivo, obviamente, desse texto, e deveria ser o objetivo de uma aula, se eu estou tratando do texto. E, obviamente, ele vai mostrar no verso 18 e verso 19, que para chegar a isso, eu só tenho, na verdade, daqui 2 caminhos, tá? Ou 3, digamos assim, mas 3 ações para poder andar como sábio. Conhecer a vontade do Senhor, isso só é possível por meio do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, e isso só é possível desde que eu caminhe da maneira como ele determina, ou seja, falando entre vós com salmos, etc., sujeitando-vos, e aí ele vai discorrer sobre tudo isso, que diz respeito, obviamente, ao caminho pelo qual nós vivemos como sábios. Ou seja, o que eu quero demonstrar aqui é que esse texto é que determina o objetivo do que nós vamos ensinar, e o nosso ensino tem a ver com exatamente a Escritura. Então, 2 conceitos básicos que nós temos até aqui. Primeiro, toda aula visa alcançar o coração do meu aluno. Segundo, toda aula visa que o coração do meu aluno seja alcançado pela Bíblia, a Escritura, no coração. Compreendido isso, um terceiro e último ponto aqui, antes do nosso intervalo, que tem a ver com a teologia. Tá? Eu ia descrever aqui um quadro que é de um educador cristão chamado Perry Dawes. Então, se vocês depois quiserem ver o livro dele, mas Perry Dawes vai mostrar nesse diagrama que ele monta, e que eu faço uma adaptação dele, que, na realidade, qual é a condição que o ser humano existe. Então, imagine, eu vou aqui tentar descrever, e você usar a sua imaginação, uma linha divisória, tá? Acima dela está Deus, abaixo dela está o homem. Se você gosta de filosofia, pode colocar lá em cima a metafísica e embaixo a epistemologia, mas só se você gosta. Você é como eu, prefere as coisas mais simples, Deus e a vida humana aqui embaixo. Tá? Deus, para revelar-nos essa realidade que a gente chama de metafísica, Deus nos deu 2 revelações. Revelação geral, feita por toda a criação, e revelação especial, que nos é dada por meio da Escritura. Isso é a nossa concepção, essa é a nossa cosmovisão. O homem do lado de baixo tem que entender, então, essas revelações. Então, para entender a revelação natural, o homem desenvolveu a sua ciência. É aí que está a ciência humana, para compreender a revelação geral. Do outro lado, o homem, para entender exatamente a revelação especial, o homem gera a teologia, que vai compreender exatamente o que a revelação especial nos diz. Mas ambas são esforços humanos. Agora, o detalhe, que é exatamente o ponto nosso de chegada, digamos, quando esse quadro é demonstrado, é que o homem corrompeu-se. Como o homem corrompeu, obviamente, de um lado, a sua ciência humana está também corrompida. Concorda? Se você tem dúvida disso, estude a história da ciência em relativa ao ovo de galinha e você vai ver como o ser humano, realmente a ciência humana é corrompida. Tá? Se você é da minha idade, você já passou por todas as fases. Aquela que você tem que parar de comer ovo, aí você tem que comer ovo 2 vezes só por semana, tá certo? Aí depois você tinha que comer ovo de novo, algumas vezes apenas, em algumas refeições. E hoje, se você quer fazer uma dieta, faça a dieta do ovo. Você tem que comer ovo todo dia. É o homem mudando a sua própria ciência, porque a compreensão humana está decaída, é simples. Eu sei que o exemplo é bem simples, mas é exatamente isso.
Tá? Se você ler a propaganda de 1950, 1960, os nossos pneumologistas, médicos dos pulmões, recomendavam às pessoas a fumar cigarro para tratar de problema respiratório. Leia. Década de 60, de 70, de 60, de 50. A ciência humana é corrompida. Por quê? Porque o homem é corrompido, e por isso a ciência não é perfeita, ela vem com todas essas imperfeições. Então, como eu consigo entender? Tá? E mais, se você prestar atenção, a própria revelação geral, por causa da queda humana, foi também afetada. Então, a revelação natural não é que ela é incapaz, ela é suficiente. Mas o que ocorre é que, na verdade, o ser humano está corrompido, a visão que o homem tem da natureza está corrompida e a própria natureza se corrompeu. Por isso, por essa via, é exatamente o esforço humano. Por outro lado, eu tenho, obviamente, a teologia. E esse ponto é importante. Tá? A teologia estuda a revelação especial. A revelação especial de Deus, que é a Escritura, esta não foi corrompida. Ela é perfeita. Inerrante como cremos. Porém, a teologia, ela não é, na verdade, inspirada. Inspirada é a Escritura. A teologia que nós desenvolvemos, discutimos e defendemos, né, essa teologia reformada que a gente tanto ama, ela também é falível, porque ela é fruto do trabalho humano, da compreensão humana. Tá? Calvino errou, embora tenha feito muito na elucidação da Escritura. Antes dele, Agostinho. Depois deles, muitos outros teólogos que podemos citar, grandes homens de Deus, que falaram de maneira iluminada, mas não de maneira inerrante. Então, a teologia, ela também possui falhas. Mas a Escritura, que é a revelação especial, essa é infalível. E é essa que nós buscamos conhecer. Ela é que vai nos dar a condição de compreender a nossa própria ciência, o próprio homem, a própria revelação geral e, obviamente, a revelação especial. Por isso, veja bem, a teologia é fundamental. Né? E que teologia eu trato? Para ser mais prático, algumas, aqui 3 ou 4 perguntas importantes que você deve fazer quando você for preparar a sua aula para entender o que eu estou fazendo, o conteúdo do que eu faço. Primeiro, qual é a teologia ou a minha linha teológica, que é basicamente o meu pressuposto. E ela precisa existir e você precisa conhecê-la. Tá? Teologia é essencial. Teologia é a via humana, embora falível, mediante a qual eu entendo a revelação especial, que é capaz então de me dar uma cosmovisão sobre, inclusive, a revelação geral, a ciência humana, o próprio homem. Então, qual é a sua teologia? Ela vai fazer diferença. Sem medo de errar, boa teologia, bons resultados. Má teologia, aguarde para ver o que acontece. Não existe como errar, não existe outro caminho. E me mostrem, me dê um exemplo diferente desse, em que má teologia levou a boas consequências. Não existe. Não existe a menor possibilidade. Então, nós temos que nos preocupar sim com isso, e eu preciso definir qual é o meu pressuposto, qual é o meu entendimento teológico, que é basicamente o que vai influenciar, digamos assim, o que eu vou ensinar. Segundo, quando você for preparar uma aula, faça essa pergunta: quais são as doutrinas envolvidas no conteúdo que eu vou ministrar? Porque tem. De passagem aqui, eu já falei sobre inspiração da Escritura e sua inerrância. Não era esse o tema, mas é isso que estava contido aqui. Já falei sobre a queda humana, sobre a criação. Não sei se você percebeu, mas tudo isso está aqui. Tá certo? Já falei sobre a própria condição humana, sobre o fato de termos sido feitos imagens e semelhanças de Deus, criados assim, e o fato de termos sido recriados por Cristo para resgatar essa imagem e essa semelhança. Tudo isso está contido aqui. São
doutrinas. Se for dar nome a essas doutrinas, já passamos aqui pela teontologia, pela antropologia bíblica, né, como se chama, já passamos pela soterologia, já falamos sobre a pneumatologia, porque eu disse que sem o Espírito não é possível alcançar o conhecimento da Escritura, ou seja, nós estamos falando de doutrinas. A aula que eu ensino é doutrina. Quando eu vou ensinar uma aula, eu tenho que estar consciente de qual doutrina eu estou tratando. E como é que eu vou abordá-la? De maneira direta ou de maneira indireta? Se você quiser saber qual a diferença delas, é simples. Até aqui, eu falei de doutrina de maneira indireta. Não citei o nome delas, não mencionei, não disse a vocês, nós vamos estudar aqui o processo de santificação e a responsabilidade do homem na santificação de si mesmo. Isso é uma citação direta. Eu não disse isso, mas eu disse sim que nós alcançamos uma conduta moral, fruto de uma ação de transformação do coração, e, portanto, indiretamente eu falei sobre a santificação. Percebe? A ideia é como eu vou abordar. Como também o texto, ou tema, ou do tema para o texto, tanto faz, mas que doutrina está ali envolvida. E, basicamente, se eu vou tratar da doutrina introdutoriamente ou conclusivamente, mas ela está presente. Se ela entra como introdução, nós hoje vamos tratar sobre esse assunto, ou se ela entra como conclusão. Portanto, aquilo que está dito na Escritura sobre doutrina é exatamente o que nós estamos tratando aqui. Ou seja, como nós vamos lidar com essa teologia, ou o que eu quero simplificar aqui, todos nós somos professores de teologia. É assim que me apresento, porque é o que eu ensinei durante boa parte da minha vida, inclusive no tempo que o Marcelo esteve no seminário. Eu era professor de teologia, durante muito tempo teologia bíblica, inclusive, era a disciplina que eu lecionava. Então, para onde eu vou, sou apresentado assim. Encontramos alguns irmãos batistas no restaurante, foram convidá-los aqui para vir no aniversário da igreja, e a apresentação que fizeram de mim, não, ele foi professor de seminário, professor de teologia, é essa a indicação que faz. Pois bem, quem é professor de teologia? Vocês. Ou o que vocês estão ensinando na sala para as crianças, para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, se não é teologia? Vocês são professores de teologia, tanto quanto eu. O que nos dá essa condição não é o certificado, é o conteúdo que eu ministro. É isso que diz respeito. Então, vocês são professores de teologia. Esta igreja vai ter a teologia que vocês ensinarem. Boa teologia? Um bom caminho a seguir. Má teologia? Não espere, senão, problemas. Então, essa é a condição. Vocês são os professores de teologia que Deus instituiu para ensinar os alunos que frequentam esta igreja a terem uma perspectiva, veja bem, de toda a realidade a partir da Escritura. Isso só é possível quando o coração é alcançado. Resumindo, então, espero não ter causado grande confusão, mas eu gostaria de chegar, em primeiro lugar, a essa questão do conteúdo. O que eu faço? Qual é o meu ministério? O que Deus me chamou para fazer? Como eu disse na oração, Marcelo citou Romanos, dizendo que nós devemos nos esmerar. E esmerar, ele, claro, se lembrou do texto de Romanos, em que Paulo diz, Romanos 12, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Está certo? Então, qual é o conteúdo, o que eu ensino, o que eu fui chamado para fazer? Ensinar teologia. Teologia para criança. Tá? Fundamental isso. Eu quero concluir aqui com uma experiência minha com as minhas filhas. Eu tenho filhas gêmeas, agora já adultas, já são mães, etc. Mas, na época, elas eram crianças, tá? E estavam no banco de trás do meu carro fantástico, o último ano, um Fusca 74 que eu tinha. Tá? E que era bom, só faltava converter, viu, presbítero? Porque ele só quebrava no domingo de manhã. Mas era um carro bom. E eu, voltando, depois de buscá-la na aula, na escola, voltando para casa, final da tarde, dirigindo o carro,
E eu estou vendo que as duas estão numa discussão não briga, mas conversando atrás. E eu distraído, com o trânsito, dirigindo, etc., prestando atenção, e distraído. E elas vêm batendo papo. Quando chegamos próximos já de casa, numa região onde eu morava, uma delas disse assim: pai, eu falei, o que foi? Acho que foi a Josi, uma que falou. A minha professora da escola falou para nós que Jesus mora no meu coração. Mas a professora da igreja falou que Jesus mora no céu. Então, eu e a Joyce, que é a irmã dela, queremos saber onde é que Jesus mora, no meu coração ou no céu. E ali estava eu, tendo que, dentro do carro, no trânsito, professor de teologia, ensinar para as minhas filhas pequenas a onipresença de Deus. Esse era o assunto. E sem poder usar a palavra onipresença, que elas não iam entender isso, claro. Percebem? Quero tranquilizar vocês que elas creram, porque criança realmente crê, né? E eu basicamente tive que dizer a verdade, que Deus habita em todos os lugares. Ele está no céu neste momento e Ele está no seu coração também neste momento. E isso bastou. Tá? Mas veja, o que eu quero dizer é, o que na verdade era a dúvida delas, uma dúvida de teologia que desafia teólogos, mas é teologia. É isso que a gente ensina, é isso que somos. Nós ensinamos teologia à luz de uma escritura que é a nossa autoridade para a transformação de corações. É isso que fomos chamados para fazer. Se você confundir isso, você pode se tornar um professor de conduta moral, tá? Que usa a Bíblia, não a expõe, que manipula a Escritura, não a ensina, para, obviamente, ensinar uma má teologia, porque todos têm teologia, sim. Até os ateus são teólogos também. Tudo tem a ver exatamente com esse princípio fundamental. Então, a princípio, eu queria chegar nesse ponto. Se eu não puder contribuir com muita coisa na parte técnica de vocês, etc., pelo menos que vocês não se esqueçam do grave, importante, relevante, essencial trabalho que vocês fazem. Tá? A responsabilidade da teologia da igreja não é do pastor e apenas dos presbíteros, é da igreja. Quem leciona, ensina, e ensina a Escritura para corações, e ensina a partir de e ensina, na verdade, teologia. Tá? Antes de abrir aqui para o intervalo, alguma pergunta que quiserem fazer nesse momento, alguma interrupção ou alguma comentário também, fiquem à vontade. Senão, eu transfiro a palavra para o Marcelo, que vamos para o intervalo. Na volta, o que eu quero fazer com vocês é alguns exercícios de preparo de aula a partir desses princípios, tá bom? Aí eu quero fazer basicamente, ou dois, que eu trouxe preparado, já está pronto, então, né? Sabedoria diz que se tem que ser preparado, mas eu gostaria de tentar fazer isso com vocês a partir do texto ou tema que vocês sugerirem, tá? Para a gente fazer junto aqui. Uma pergunta? Sim. Sim. Olha, assim, primeiro, guardado aqui um bom princípio teológico, entenda, nem eu nem você vamos deixar de errar. Em algum momento a gente vai falhar. Aí a dependência de Deus mesmo, mas a gente se equivoca também. Né? Tem que orar para Deus corrigir o que eu faço de errado, mas a gente também comete erros. Agora, eu creio que o princípio fundamental é exatamente esse, é colocar a Escritura como ponto de partida. Quando eu estou ensinando o que a Escritura diz, eu chego ao tema que eles pretendiam,
sem necessariamente falar do jeito ou da maneira ou no entendimento que eles têm. Tá? Esse é um objetivo, né? Ou pelo menos um caminho que eu creio mais seguro. Então, toda vez que recebemos um convite e alguém nos dá um tema ou nos dá um texto que estão descasados, eu não devo chegar lá e ser deselegante, dizer vocês fizeram errado e me deram o tema completamente errado, mas vou corrigir o que vocês me deram. Não é isso que a gente faz. Tá? A gente aborda de tal forma que, sem mostrar isso, ou sem evidenciar, sem, de alguma forma, digamos assim, sem demonstrar qualquer tipo de arrogância ou soberba sobre esse desentendimento, ensinar o que o texto diz mesmo. Se for o tema, às vezes é preciso abordar outro texto para não incorrer em erro. Às vezes é preciso abordar o texto no tema que o texto propõe e não aquele que foi proposto. Mas é possível, sim, que hajam equívocos e a gente tem que ter o cuidado aí, sobre oração, mas, claro, acima do bem-estar e acima do futuro convite que se receba, a Escritura, né? Ela é que deve ser nosso alvo final. Tá? Não sei se consigo esclarecer, mas zele pela Escritura. Olhe para ela, o que ela diz, o que ela fala, e isso, inclusive, vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que elas vão ficar até agradecidas, ao invés de ficarem, digamos assim, aborrecidas porque eu fiz uma crítica. Não é crítica que a gente faz, a gente expõe a Escritura. Lá eu tive que expor os 4 possíveis pensamentos do texto para chegar exatamente aonde eles... Porque no final, os 4 pontos terminavam no lugar onde eles pretendiam, mas eu precisei ajudá-los a entender. Tá? Alguma outra pergunta? Dúvida? Não? Sim. Claro. Então, sim. Eu creio que uma das coisas, que para mim é bem essencial, de certa forma eu vejo esta igreja fazendo. Quer dizer, na medida que me convidam para falar sobre esse assunto, é um investimento, porque eu estou preparando professores que vão tratar com as crianças. Então, eu já vejo aqui, pelo menos, um ato de investimento, né? Claro. Talvez deva ser, inclusive, provocativo, porque também não adianta prever uma ação como essa se os próprios professores não estiverem interessados. Então, talvez isso deveria deflagrar um processo em que esse treinamento de professores, que se faz na escola, né? A senhora sabe, toda vez que vai começar o período letivo, antes tem uma semana pedagógica, que é quando os professores vão planejar e receber uma série de instruções. Eu acho que é bem viável que a igreja tenha a sua semana pedagógica, em que os professores se assentem para realmente discutir o conteúdo do que vai ser ministrado ao longo do ano. Então, eu concordo, mas acho que, em certo sentido, é o que a igreja faz, é investir em professores. Acredito também, como a senhora tem dito, que nós não podemos usar aquela regra de que os melhores professores têm que ser os professores de adultos, tá? E os menos preparados têm que ser professor de criança. Basta ter paciência com as crianças e aí vai dar aula para criança. Eu concordo perfeitamente com a senhora, tá? Acho que sim, devem estar ambos e todos preparados, tá? Todos. E, por fim, eu diria que toda dúvida, seja de criança, seja adulto, é uma dúvida teológica, porque é a nossa maneira de entender a realidade. E essa maneira de entender a realidade, que faz parte da nossa cosmovisão, tem a ver com isso. Quando alguém pergunta, por exemplo, vou citar aqui um exemplo concreto, que é só para dar um exemplo factível. Marcelo me falou que um presbítero aqui da igreja está com a filha internada que vai fazer uma cirurgia em virtude de uma apendicite que aconteceu hoje, a internação à tarde. Então, é algo que, claro, aflige os irmãos, leva os irmãos a orarem, etc. Mas veja, pergunta que muita gente faz, por que logo hoje, né?
o dia do aniversário da igreja, de um casal atuante da igreja. Por quê? Esse porquê é uma pergunta teológica, para a qual teremos respostas parciais, não completas. Uma resposta é simples: Deus é soberano, né? Ou, se quiserem, no ditado do bom brasileiro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele mandou, a gente obedece, é o que acontece. Deus é soberano. Então, são respostas. Toda dúvida humana é uma dúvida que tem natureza teológica, tá? Esse é o ponto. A ideia é, e aí eu concordo, que todos devem estar preparados, e nós devemos olhar exatamente para essa dúvida, e a resposta, ela precisa ser bíblica, e ela precisa alcançar esse coração, tá? Seja sobre enfermidade, sobre emprego, sobre curso, sobre que matéria eu vou fazer. Já várias vezes atendi jovens que não sabiam se faziam direito ou se faziam medicina. Que dúvida é essa? A dúvida teológica. Não é que vocação, o que você gosta de fazer. A pergunta é com que você pretende servir a Deus. Esse é o ponto. Qual é o seu chamado? Essa é a questão. Percebe? É como eu vou, na verdade, atuar à luz de dúvidas que são sempre teológicas. Então, não são só as crianças. Os adultos estão com dúvidas, tá? É isso que nós precisamos trazer, relevância ao que ensinamos. E, claro, a escola dominical é, sabe, uma oportunidade ímpar de ensino da Escritura. Uma escola de verdade. Eu só preciso ter bons professores, com um bom planejamento e não esquecer do meu objetivo: tocar o coração das pessoas com a Escritura, tá? Eu falo, eu leciono e Deus, por meio do seu Espírito, opera no coração das pessoas, tá? Vamos para o intervalo, Marcelo? Obrigado, pastor. Meus irmãos,